Bem-vindos a mais uma roda de conversa, Moda que Fala. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por terem aceito o convite. E nós estamos aqui hoje com o Fabinho Matos, artista, né? Artista, cantor, compositor também, Fabinho. Nós estamos aqui com a Melissa. Obrigada por ter vindo, Tamel. É um prazer ter você aqui. A gente já esperava você desde a segunda roda, mas calhou de ser nessa. Obrigada por ter vindo. Nós estamos aqui com o Samuel. Samuel, é um prazer te conhecer. Obrigada por ter aceito o convite, viu? E nós estamos felizes por ter trago você para essa roda, de verdade. Obrigada, Gabriele, por ter estado aqui nessa roda. Eu tenho certeza que é um time que vai acrescentar demais. É um time maravilhoso. Nós vamos dar início, então, a uma perguntinha que a gente faz para todos os convidados. Qual a sua história com a moda? Então, minha história com a moda surgiu bem na infância mesmo, com base nas vivências do meu avô, que fazia parte de um grupo de terceira idade, e nesse grupo às vezes tinha desfile de moda, coisas do tipo. Na época eu era muito bebê, mas eu via ainda, e quem desfilava com ele era meu irmão, um pouco mais velho. Eu tenho um flash de fotos, de lembranças desse estilo, de fotos dele desfilando, tudo mais, com minha avó, com meu irmão. Outra coisa que influenciou, que eu julgo que seja um início da minha história na moda, foi vivendo com minha mãe, onde que ela passava para mim e para meu irmão que a gente tinha que estar bem arrumado nos lugares, para não ser mal julgado. Isso é um fato que acho que todo mundo aqui que é preto passa por isso na vida. E aí, a partir disso, a gente foi entendendo a questão de se vestir bem. Não pode estar russo na rua, tem que passar um creme, um hidratante. Sei bem. Cabelo, se não tiver cortado, penteado com creme, alguma coisa. Mas sempre ali no caminho para ser menos visível possível de ser julgado ali. É um lado muito de reflexão esse. Só que assim, querendo ou não, fez parte da minha introdução na moda. Após um período na adolescência, com mais ou menos uns 15 anos ali, eu recebi um convite para fazer um ensaio fotográfico para uma marca de roupa que estava em desenvolvimento no início, lá de Vila Velha, aqui do estado ainda. Eu participei, gostei, já tinha esse gosto, né, por foto, pelo lifestyle, assim, de postar no Instagram, na rede social. E aí foi aprimorando, fiz esse ensaio, fiz outros, até hoje estou fazendo de vez em quando alguns ensaios. E assim foi meu início com a moda, minha história de moda, na moda foi dessa forma. Mas o seu avô era o quê? Ele era estilista? Ele trabalhava com castings? Não, meu avô ele só fazia parte mesmo desse grupo de idosos ali que compõe lá o conjunto de terceira idade. Só que meu avô ele fabricava algumas coisas e estava sempre ativo nas coisas. Ele fazia tabaco de Congo, reco-reco. E aí ele sempre esteve muito por dentro ali dos projetos desse grupo de terceira idade. Então, eles chamavam ele para fazer esse desfile também. Então, minha história começou desde pequena, na verdade, porque eu morava no Rio. Minha avó e minha tia, elas tinham Barbies e Sus, aquelas Sus antigas, sabe? E a gente tirava uns momentos para fazer roupa para elas, assim. Então, eu acabava fazendo as roupinhas de boneca. E minha avó, ela é uma senhora muito criativa. Então, assim, ela pinta geladeira de casa, faz roupa, usa muito acessório. Então, eu sempre via muito isso. Minha mãe também sempre muito ligada na moda. Então, acho que foram minhas primeiras referências, assim, de me imaginar naquela posição de muito acessório, de muito colorido, né? E sempre me incentivaram muito. Então, assim, desde pequena, começou com elas. Bem parecida com vocês, eu também iniciei assim desde criança, né? Minha mãe sempre me incentivou, eu sempre fui uma criança muito expressiva em todas as áreas da minha vida. Mas a moda realmente chegou quando eu fiquei mais velha, ali pela adolescência, que eu passei numa fase de aceitação de quem eu era. A minha vida toda eu tentei me encaixar em moldes que eu não pertencia. E aí chegou um determinado momento que eu cansei de tentar me encaixar nesses lugares e comecei a enxergar o que era bonito em mim. E foi aí que eu comecei a me vestir como eu queria, não como eu sempre reproduzia o que eu via, né? E aí, desde então, eu tenho muito carinho e muito ânimo por buscar isso, buscar jeitos diferentes de me vestir, de me sentir bem, de trazer uma autoconfiança também quando eu saio na rua, né?
E isso me ajuda muito. A história com a moda não começou na infância, não. Porque eu tenho umas fotinhas lá que minha mãe me mostrou, que eu falei, não acredito que a senhora fez isso comigo. Eu tenho uma foto de infância, pra você ter ideia, que eu estava com uma bermudinha preta, uma blusa preta, e o cadastro do meu sapato estava amarrado na canela. Tava maravilha, maravilha. E eu me lembro que eu fiz uma foto depois, o cara jogava água no meu cabelo e não entrava água no meu cabelo. Não entrava. E ele tentava esborrifar aquela água, tentava mexer e não conseguia. Eu falei assim, o negócio era difícil mesmo. Depois que eu conheci a igreja, que eu comecei a me adaptar. Falei, peraí, eu quero isso aí. Minha mãe sempre foi muito estilosa, minha mãe sempre se arrumou muito bem. Eu não tinha motivo para me arrumar na infância, porque eu não tinha para onde ir. A gente não era de sair muito, nossa família não era muito de sair. Depois que eu conheci a igreja, eu fui percebendo, culto segunda, culto nas quartas, culto na sexta e culto no domingo. Então, ou seja, não posso repetir roupa, né? Aí eu fui me adaptando. Fui de uma igreja que a veste era bem formal. Depois eu fui para a Assembleia, foi um pouco mais formal, mas o pessoal era mais livre. Depois que eu entrei na Batista, aí eu comecei a usar minha calcinha apertadinha. Aí eu fui me soltando e eu fui percebendo que cada ambiente você precisa se comportar de uma forma. E eu fui me adaptando a todas elas. Entende? Foi igual a primeira pergunta que você me fez, o que tinha me motivado a escolher esse estilo de roupa para estar aqui hoje. O que me motivou a estar é justamente isso. Eu vejo você e eu percebo que você é muito chique. Você com boné, você sem boné, você de terno, você de blusa de frio e tal. E você é muito estilosa. Assim, esse debate tem tudo a ver com você. Ah, demais. Ah, gente, acabou a roda. Brincadeira. Meu Deus, é engraçado que, né, você falou do cardápio amarrado no tornozelo, mas voltou essa moda, tá? Ah, não faça isso não. Eu tenho Tem fotos. essa geração Z aí, tudo tá se usando agora um pouco o cardápio. Nem é a geração Z. Eu acho que, na verdade, a moda, ela tá voltando muito retrô novamente, né? A gente consegue ver as coisas. Hoje em dia, a gente sustenta um brechó e as pessoas nem percebem que a gente tá de brechó. Você falou de brechó, eu lembrei que essa peça aqui é do brechó, essa peça. E é exatamente sobre isso. A moda, ela vai e, de repente, quando você pensa que não, ela traz tudo de novo, mas numa repaginada. E aí você falou do cardápio, e aí a gente vê hoje muitos adolescentes usando cardápio novamente amarrado assim no tornozelo, enfim. E aí, pegando o seu gancho, Fabinho, é engraçado que nós, como negros, né, eu acho que na infância a gente realmente não tinha muitos lugares para ir, né? Porque a gente não pertencia, era como se a gente não pertencesse a lugares. E aí, o único lugar, eu acho, que surgia era, de repente, uma festinha, que era da família também, geralmente, e igreja. Eu acho que, pelo menos na minha infância, assim, era muito distante para mim shopping. Era muito distante para mim estar num bar ou num restaurante. Na nossa infância só tinha o Vitória, não tinha outro Só shopping, tinha o né? Vitória, só Além tinha de ser longe pra gente, e ainda era demais. Entrar no pra minha restaurante. realidade era demais. Eu não lembro, por exemplo, eu na minha infância em um restaurante. Eu não me lembro. Que loucura, né, gente? É muito profundo. Essa roda eu acho que vai ser muito, muito profunda. Você acha que a moda hoje realmente inclui pessoas negras ou apenas as adapta? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim como em toda a nossa história, a gente luta para se colocar nesse lugar, né? Então, com certeza, hoje em dia, a gente vem conquistando mais espaço, mas esse espaço nunca é facilitado, esse espaço nunca é algo que chega tão fácil, né? A não ser quando a gente se junta, por exemplo, aqui. Quando a gente se junta e traz essa visibilidade. É exatamente isso. E eu acho que nós temos ganhado mais forças, né? Mas eu acho que a gente ainda não ganhou tanta força como deveríamos ainda. Não, com certeza. A gente ainda vê que é um assunto que precisa ser falado ainda com muita urgência, né? Com muita necessidade. E também, talvez, com muita cautela também, porque eu acho que é um assunto
forte e delicado ao mesmo tempo de se tratar. Enfim, E pode falar. só antes também, eu acho que nós, pessoas pretas, a gente carrega em si uma história muito profunda, né? Muito bonita. E isso não tem visibilidade. Esse tipo de moda que a gente aprende e conquista não tem tanta visibilidade, porque é sempre o lado mais europeu, é sempre uma coisa mais para fora do Brasil, sendo que aqui a gente tem muita riqueza, a gente tem muita expressividade, a gente tem uma cultura brasileira, né? Uma cultura brasileira, uma cultura latina, que é totalmente rica, totalmente expressiva, totalmente colorida, mas isso não tem tanto peso fora. Sim. Mas isso te incomoda um pouco? Incomoda. É. Incomoda. Eu acho que o Brasil e as pessoas pretas que aqui vivem, a gente tem tanta capacidade, a gente tem tanto conhecimento também, que tem que ser visto, tem que ser visto. E vocês acham, isso é para todos, vocês acham que nós precisamos fazer uma força a mais para ser visto? Então, eu acredito muito que a gente deveria se expor mais em relação a esse assunto. Eu acho que a gente fala pouco. Ou a gente tem medo, vou falar por mim. Às vezes eu tenho cansaço, assim, me sinto muito cansado de falar sobre essas coisas. Porque se a gente for parar para analisar, o seu bisavô, o meu bisavô, eles foram escravos. Sim. E tem muito tempo isso. Vamos colocar aí 200 anos atrás, que o Brasil, se eu não me engano, tem 525 anos, mas nos anos 400 a gente ainda tinha escravidão no Brasil. E olha onde a gente está. Então, assim, pessoas passaram por um processo muito doloroso lá atrás para a gente chegar até aqui, onde a gente está. E o que me incomoda é que a impressão que dá é que isso nunca vai terminar. A gente sempre vai ter que estar batalhando e lutando contra isso. E é cansativo, sabe? Muito cansativo. Esses dias eu bati com o carro e eu fiquei sem o carro e eu tenho que colocar o meu som dentro do porta-mala para poder levar até o restaurante onde eu vou tocar. E simplesmente quando o cara parou o carro, ele desceu o vidro do carro, ele olhou para mim e falou assim: eu não vou te levar. Eu coloquei no meu Instagram isso. Foi na sexta-feira 13. Eu coloquei no meu Instagram. Que foi realmente uma sexta-feira assim, muito complicada para mim, em relação a tudo. Foi sexta-feira 13 mesmo, evento. né? Fui para um evento, choveu, eu tive que tirar meus instrumentos todinho da chuva. Mas isso que me pegou, porque eu sempre falei que isso nunca iria me tocar, que eu nunca deixaria isso mexer comigo assim. Só que isso mexeu comigo. Quando ele falou assim: eu não vou levar você, e ele foi embora. E eu fiquei em choque olhando o carro e ir embora. Assim. Eu acho que a gente deveria se posicionar mais. Já estamos nos posicionando, mas a gente deveria se posicionar muito mais. Vocês acham que de repente a gente não se posiciona por medo? Por de repente sofrer uma rejeição? Porque automaticamente nós já sofremos uma rejeição, né? Nós já sofremos uma rejeição. Nós estamos... eu não vou falar que a geração da minha mãe abriu o caminho, não, porque foi uma geração muito difícil. A nossa geração, eu acho que está abrindo o caminho para os nossos filhos, futuramente. E ainda assim, eu acredito, foi o que você falou, que nossos filhos ainda vão precisar fazer uma força também para abrir mais um pouco de caminho. Porque parece que é uma luta incansável, gente. É assim, que você vai lutar contra o preconceito, vai lutar contra... Nós temos que não ser visto, né? Mas como se a gente não... A gente precisasse fazer uma força a mais para nos mostrar, para não que a gente queira ser exibido, queira aparecer, mas vocês estão me entendendo? Para se posicionar. Foi o que Samuel falou no início, né? Ele tinha que andar bem arrumado, porque senão alguém ia falar alguma coisa. E eu passo por isso.
Eu acho que alguém aqui já deve ter passado de nunca, de repente, ter sido perseguido numa loja, ter andado atrás de você. E a gente precisa fazer essa força o tempo todo de estar bem arrumado, porque se a gente não estiver bem arrumado, a gente só vai ser... Vão olhar pra gente meio torto. A gente sofre isso todos os dias. Todos os dias a gente tem histórias sobre isso. E uma das coisas que o jornal não está falando, que eu vou polemizar aqui agora, tá? É que 60% das mulheres que são vítimas de um feminicídio são negras. Você sabia disso? Você comentou sobre isso e, coincidentemente, nesse exato momento eu estou fazendo uma peça justamente sobre esse assunto e eu fui atrás de todos esses casos, de todas essas questões, né? E a mídia realmente não informa. Isso não é dito na TV, não é dito nas notícias, você tem que pesquisar e aí em determinado site você vai achar esse dado, mas não é uma coisa amplamente divulgada. Enfim, Se você for ir mais além, você vai perceber que o feminicídio não está vindo só de casais, porque era namorado, porque tinha namorado, mas são pessoas que olham para você e não se agradam com o nosso estilo de ser, ou se sentem inferiores a nós, não sei, não posso dizer o que se passa na cabeça dessas pessoas. E eles simplesmente começam com uma agressão verbal. Eu acho que uma coisa também que me remete muito nessas questões é porque é engraçado na moda hoje que é tendência hoje ser negro, né? Você vê muita coisa relacionada ao black, à roupa, ao estilo, só que é justamente isso, é uma tendência, ela não permanece. Então eles usam algo nosso, se apropriam, né? E é temporário, depois cai em desuso. Então acho que a força que a gente tem que ter é de conseguir transformar de fato a moda para que seja uma permanência, né, nossa, do que a gente é, da nossa cultura, do nosso estilo, porque às vezes incomoda. É muito engraçado isso, que você chega num ambiente, até mesmo no museu, em algum lugar mais elitista, e você vê que as pessoas se incomodam com o tom de voz, às vezes, que você fala mais alto, que você está colorido demais, que está muito escandaloso. Eu lembro que tinha muito isso. Quando eu estava com o cabelo cacheado, bem alto e seco, tinha algumas tias que falavam: ai, Gabi, tá desarrumada, tá com cara de desarrumada. Aí quando eu fazia escova, eu prefiro você com escova no cabelo, fica com cara de arrumada. Aí hoje, às vezes, eu penso, gente, na própria família, isso é muito comum, que a gente sofre diariamente, né? Cara. Já teve alguma roupa ou estilo que fez você se sentir menos ou mais potente? Eu acho que me sentir menos potente é quando acaba tirando algo que é o que eu sou. Então, até uma coisa que eu falei agora há pouco, se meu cabelo é cacheado, quando eu tenho que fazer algum comercial, algo do tipo, e você vê que as pessoas não sabem como lidar com o que eu sou, como é que não sabe lidar com o meu cabelo, né? É complicado isso. Então, isso me deixa menos assim, com menos força, né? Porque você não sabe como dizer, como se manifestar na hora. E aí eu fico, assim, me sinto mal, né? Porque você vê como que muita gente hoje não sabe lidar com o que você é. Então, acho que quando eu consigo me expressar da forma que eu sou, usar o que eu tenho que usar, isso me deixa potente e forte, com certeza. Mas eu confesso que eu procuro, as pessoas à minha volta perguntam se eu não uso chinelo, né? Mas, gente, eu uso chinelo, é óbvio. Porque eu tô sempre com tênis, um sapato, alguma coisa do tipo. Mas eu confesso que, gente, eu acho que eu, como uma mulher preta, quando eu vou de Havaiana em certos lugares, me incomoda um pouco. Porque eu sei que as pessoas vão me dar uma olhada. É aquilo que nós estávamos falando. Eu preciso estar sempre bem arrumada, porque se eu não estiver bem arrumada, eu já sei que as pessoas não vão me atender bem. Elas vão me dar aquela olhada de cima e embaixo. E é o mais engraçado, por exemplo, eu entrei numa loja, um tempo desse atrás de um vestido, no Ano Novo. E eu entrei numa loja que é muito elitizada. Eu tinha dinheiro para comprar roupa? Não, mas eu fui lá só por descaso. É porque eu já tinha rodado Laranjeiras inteira e não conseguia achar a roupa que eu queria, enfim. Entrei. Gente, quem me atendeu foi uma mulher negra. E, poxa, ela me olhou de cima e embaixo. E eu estava bem de chinelo.
Mas assim, a gente mora num estado totalmente tropical. A gente não tem como, nem quem anda de bota aqui, as pessoas olham até estranho. Porque nós moramos num estado que é muito quente, né? Blusinha de alcinha e um chinelo, e tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que se fosse uma mulher branca entrando de chinelo, ela não olharia de cima e embaixo. Ela iria atender com toda a educação. Ela não foi mal educada, tá? Ela foi super educada. Perguntou, né, se eu gostei de alguma coisa, enfim. Mas essa olhada em cima, de cima para baixo, gente, isso me incomoda de uma maneira tão... Porque é diferente. Quando a gente está bem arrumado, as pessoas olham a gente e falam, nossa, como vocês... Eu tô demais hoje. Como vocês, né, tá bem arrumada, como você tá bem vestida, nossa, hoje você tá estiloso. É diferente, né? Eu não sei para vocês homens, eu acho que vocês homens devem ser aquele do tipo, não senta perto, ai meu Deus, vai me assaltar. Esconde a bolsa. E assim, e é fato isso. E, cara, e é aquilo que nós estávamos falando. Então, usar o chinelo me deixa um pouco menos impotente, assim. É como se eu ficasse com medo de não ser bem tratada nos lugares que eu fui. Enfim. Eu acho que isso é um estigma que a gente tem que lutar muito para desconstruir. Porque é incrível, se você vê uma pessoa branca, de chinelo, short e blusa normal, ela é rica e ela é básica, porque rico é básico. Então, assim, você vai só achar que é uma pessoa normal, rica, e que rico não precisa se produzir muito. E a gente, internamente, tem essa necessidade de ter que estar arrumado. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar internamente para a gente conseguir desconstruir isso, porque, infelizmente, é muito comum. Eu também tenho muito isso hoje em dia. Tento desconstruir diariamente, mas ainda assim, de me arrumar, de precisar se sentir bonita, ver que as outras pessoas vão me sentir bonita, porque tem que causar algum olhar do outro, né, melhor, assim. Vocês estão falando de chinelo? Quando eu me arrumava para ir no shopping, eu ia impecável. Eu não sabia que eu ia chegar lá e encontrar um bando de gente de chinelo e bermuda. Falei, não, eu tô no lugar errado, peraí. Aí, beleza, passou o tempo, fui de novo. Cheguei lá, tava a maioria das pessoas usando chinelo e bermuda. Falei, não, peraí, então eu posso vir à vontade aqui, então? Foi daí que eu comecei a ir mais à vontade, porque eu tinha que me arrumar. Senão, sempre tinha uma bicicletinha atrás de mim. Geralmente eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam sobre essa questão de vestimenta, de como se comportar e usar roupas. E a coisa que eu escutei, não lembro onde, mas que eu levei isso, guardei isso bem no coração, que é que, cara, você tem que se vestir da forma que estiver confortável. A maneira que você se expressa ali, sua identidade é muito importante. Então, se você está num lugar com uma roupa, com vestimenta, acessório, que você não se sente confortável, é muito perceptível isso. Quando as pessoas percebem que você não está bem. E assim, se esforçar para se enquadrar no modo de vestimenta de outras pessoas, para mim não faz sentido nenhum. Assim, é difícil porque a gente como preto, né? São todas as complexidades a serem trabalhadas, mas assim, eu sempre falo com as pessoas que me perguntam, pô, você se veste bem, tem alguma dica? Eu falo, tem lá, você combinar cores, ter paleta de cores, importante. Mas acima disso, você está confortável com aquilo que você está vestindo, que eu acho que é muito importante. E isso conecta totalmente com essa questão de estar confortável em ambientes que você tem que se enquadrar de uma forma diferente do padrão para ser bem visto, entre aspas. Pois é, Samuel, eu confesso que, assim, é exatamente isso. A gente, né, não precisa, eu acho, a gente precisa aprender a estar bem e confortável com o ambiente. Mas imagine nós, pretos, entrando um dos melhores restaurantes do Espírito Santo, de chinelo e bermuda. O que vocês acham que iria acontecer? Muita coisa. Seria difícil entrar no estabelecimento, eu acho. Infelizmente, olha, nós já temos a resposta. Eu não sei quando que isso vai se quebrar, eu não sei quando que isso vai acabar, eu não sei se isso vai terminar, mas
por exemplo, eu frequento lugares que eu olho, eu faço questão de todos os lugares que eu frequento olhar a minha volta. Eu não sei se vocês fazem isso. Acho que é meio E eu que olho a minha normal. volta para encontrar um negro. E eu não encontro. Eu não encontro. Vai em busca aí. E aí eu me pergunto aonde estão, né? Aonde estão? Porque esses lugares também foram feitos para nós. Por que não? Mas eu acho que tem pessoas, né? Vamos colocar assim, eu acho que as pessoas negras, elas mesmas acabam não se permitindo viver por medo também. Por achar que não é, por achar que não é. Por exemplo, eu tive uma amiga, ela não é negra, tá? Ela é uma pessoa, ela é branca. E aí ela me pediu uma dica de uma loja. Eu dei uma dica de uma loja para ela em Laranjeiras, mas é uma loja simples, gente. Eu não acho a loja tão assim. Ela não entrou pelo fato do design da loja. Olha que loucura. Se fosse umas grandes marcas que nós temos no Espírito Santo, eu até entenderia. Mas ela ficou com medo de entrar na loja. E olha que ela nem é negra. Então, imagine nós. Mas aí, se for numa loja, vou falar o nome da loja aqui. Se for numa Nemais, a gente vai entrar confortável. Acho que faz total sentido e isso me faz pensar um pouco também sobre o capital social, que é justamente as pessoas brancas e ricas que realmente detêm muito dinheiro, eles passaram a seguir uma moda que é o contraste da moda do resto das pessoas. Então, eles voltaram a se vestir da forma mais simples possível, mas naquela simplicidade existe muita riqueza. Então, já não é, por exemplo, quando alguém preto começa a ganhar dinheiro e começa a comprar roupas de marca, geralmente essas roupas de marca são estampadas. E as pessoas brancas querem se distanciar totalmente dessa imagem. Então, eles compram roupas de marcas que sequer têm a logo da marca, porque eles só vão saber entre si que aquilo é algo valioso, que aquilo é algo que é com muito custo, né? Então, acho que a gente volta nesse assunto de sentir medo de entrar numa loja, porque a gente vai ser julgado, como sempre foi julgado, mas eu fico imaginando como é estar desse outro lado, sabe? Como é nunca ter entrado no estabelecimento e não ter sido seguido. Não consigo nem imaginar, isso nunca me aconteceu, sabe? Como é não pensar na roupa que você vai sair de casa. Usar uma roupa e, assim, só ir, sem se preocupar. Isso é muito louco. Eu estava numa padaria no aniversário de uma amiga. E eu estava com um lenço na cabeça, uma blusa branca e uma bermuda marsala. Eu estava no aniversário. E eu fui me servir na padaria. E um rapaz virou para mim e falou: "Você pode pegar tal coisa?" Aí eu virei para ele e falei: "Eu não trabalho aqui sempre." Aí ele: "Ah, mas é porque você tá com a mesma cor que as pessoas." Eu falei: "Não, eu estou de branco." E aí eu pensei, eu poderia ter feito um barulho com isso, né? Quando você tá bem vestida e eles falam assim, você é uma preta linda. Mas por que não uma mulher linda? Não uma mulher linda. Ele só te identificou pela sua cor, por você estar arrumada? Isso aí. Aí isso passa despercebido. E a gente acha que é normal, né? Nossa, mas essa cor fica tão bonita em você, te realça, te deixa... E a gente já É por isso. receberam isso? É por isso que eu sou ousado mesmo. Eu comprei umas 2 blusas africanas. Não sei se você chegou a ver. Eu acho uma que é eu vi. bem verde, bem colorido. E eu faço assim, ou eu tô com o cabelo assim bem Eu vi, black mesmo. eu vi essa blusa. E eu não estou nem aí. E eu chego no lugar, vou montar meu instrumento, as pessoas ficam olhando assim, vai sair um vozeirão de negro dali. Aí quando pensa, não, eu... Mas a primeira impressão que fica é negão. É negão. E eu faço questão de fazer as pessoas terem essa impressão. De que eu sou negro e eu estou ali num lugar de destaque. É isso que nós podemos estar nesse lugar também. Você já deixou de usar algo por medo do olhar do outro? Você acabou de responder, né? Mas já teve alguma outra peça assim?
Então, eu ia de bermuda pra escola, né? Mas meus amigos brancos não. Meus amigos brancos iam de calça. Aí eu tive que adaptar a calça também. É mesmo, mas por quê? Não sei, e eu sempre tive a canelinha fina, não sei por que que eu ia de bermuda, não entendo porque eu tinha tudo para ir de calça também, mas tem um porém. Minha família sempre foi uma família assim muito simples, então tinha uma calça que eu dividia com meu irmão e minha irmã passou a usar também, então eu dividia uma calça jeans com meus 3 irmãos, não, com meus 2 irmãos, né? Que eu era o terceiro. Como eu era o caçula, então para mim ficava pro final. Então, minha irmã estudava de manhã, meu irmão estudava à tarde. E eu estudava à tarde também. Aí quem usava calça? Meu irmão Fabrício. E eu não usava, tive que usar bermuda. E aí. Mas eu não me lembro assim, depois, agora, se eu deixei de usar. A pergunta que você fez, se eu já deixei de usar alguma parte da. Você já deixou de usar algo com mergulhar? Ah, não, sim, já deixei. Então, eu quis mesmo, assim, usar o tubante. Várias vezes eu ganhei, eu cheguei a ganhar uns dois, tá até lá em casa e eu nunca usei. Eu coloco em casa, mas eu não saio de casa com ele. E pra roupa que eu comprei, ficou perfeito. Da África, ficou perfeito. Por medo de reprovação? Também, também. Eu faço eventos para as pessoas ricas, praticamente. Então eu toco em eventos corporativos, aniversário de 70 anos, aniversário de 50 anos. Então são pessoas selecionadas, vamos dizer assim. Então quando eu chego no lugar eu tenho que estar me vestido desta forma aqui. Porque quando eu olho, não tem nenhum negro de convidados, não. Só tem um negro no lugar, tocando. Então pensa, se eu não posso ir colorido demais da forma que eu gosto, que eu adoro cores. Hoje eu estava na academia com a camisa laranja e tênis verde. E eu amo, eu amo, eu amo. Aí você se vê, né, nessa de você ter que se adaptar à realidade das pessoas, mas não à sua, isso machuca demais. Aí você fica revirando o guarda-roupa, joga as roupas em cima da cama, aí você fala, é essa. Aí você não é essa, não, é essa aqui, não é essa e essa aqui. Será que essa eu vou estar bem representativo? É que você fica se perguntando, né? Qual vai ser o público que vai estar lá? Sim. Então você tem que ser chique no básico. Não muita cor. Eu já vou de preto, porque os garçons já estão de preto, então para não dar erro, então eu já vou de preto e branco e acabou. E aí dá tudo certo. O preto e o branco não tem como Não dar tem errado. erro, não tem. O quanto a sua estética já foi uma forma de proteção? Eu acho que a minha estética, ela é uma forma de proteção a todo momento. Eu acho que, pra mim, internamente, porque eu gosto de me vestir assim, e me vestir assim me dá um posicionamento no mundo. Então, eu sempre ando com confiança, eu sempre ando. Parece que eu me visto do jeito que eu gosto, eu sei exatamente onde eu quero ir, o que eu quero fazer, sabe? E eu acho que isso transmite para as pessoas. Assim como ele falou, quando você se veste de um jeito confortável, as pessoas percebem isso. Quando eu me visto de um jeito que eu gosto, com a minha estética, as pessoas percebem isso. E isso deixa uma marca, né? Então, aí vem um monte de gente que pergunta como que você se veste assim, o que que você faz, se tem alguma inspiração. E eu falo que assim, eu cansei muito de ser quem eu não era. Então, meu principal objetivo, meu principal foco é trazer uma estética que me anuncie antes mesmo de eu falar alguma coisa, sabe? E eu acho que isso é muito presente, principalmente meu cabelo. Eu acho que todo lugar que eu chego, todo mundo já me vê assim instantaneamente. E não vou confessar pra vocês, eu até que gosto disso. Eu acho que eu fui muito tímida a minha vida toda. E aí eu sou atriz, eu sou modelo, sou dançarina, tô habituada com palco, tô habituada com essas coisas. E eu encaro meio que como uma performance, assim, andar na rua. Porque eu quero que as pessoas entendam que eu estou naquele ambiente. E eu vou continuar naquele ambiente. Independente das opiniões, independente de tudo. Então acho que isso me protege. Nós que somos um pouco desse lado
mais artístico, e eu acho que ajuda um pouco também, né? Que a gente pode, hoje eu posso usar, que as pessoas vão olhar para nós, deixa ela, porque ela é artista. Isso ajuda pra caramba. Mas eu ia falar outra coisa. É engraçado que no evento S Fashion, não sei se vocês foram, eu não encontrei, aonde eu olhava, assim, era gatos pingados que tinha de gente estilosa. Não tinha. E nesse evento foi a primeira vez que eu falei, eu vou colocar uma gravata e vou pro evento. Foi a primeira vez. Gente, eu peguei o ônibus com a gravata, meti o óculos na cara, me achando, eu só vi. Eu falei, vou sustentar o look agora. Porque você precisa sustentar o look, né? Exatamente. Finge naturalidade, que tá tudo bem. E nem era nada muito assim, gente. Era só uma gravata. E aí eu lembro que a Sara, a gente se conheceu nesse evento, ela estava numa outra roda, na segunda roda. E ela falou que quando bateu o olho em mim, ela falou, é ela que a gente vai entrevistar, por causa do meu estilo. E aí lá eu via muito pouco. Aí eu até falei, se fosse em São Paulo, você não saberia para onde olhar. Porque ia ser muita gente estilosa. De todos os tipos, gente. Mas o Espírito Santo ainda, ele é muito... Eu ainda acho ele muito pobre em questão de arte. Para tudo. Para dança, para música, para eventos de moda, para tudo. Até a moda para nós chega depois, né? Coisas que São Paulo, o Rio já está tudo se usando, a gente vai começar a usar ainda depois, enfim. Eu voltei do Rio tem uns 3 anos, mais ou menos, né? E lá, eu transitava do Leblon ao Parque União, que é uma comunidade, até a parte mais de roça, assim, eu andava muito no Rio, porque, enfim, muita coisa eu fazia lá. E lá eu usava muita peruca, e era muito tranquilo eu usar. Eu tinha uma peruca loura, eu tinha uma curtinha, assim, com cabelo preto, e uma rosa, bem rosa. E eu usava a peruca rosa para ir para a faculdade, que era na Barra da Tijuca. Depois eu ia para o Leblon para ir trabalhar no Pão de Açúcar e eu ia de peruca rosa. E tipo assim, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, parece uma boneca, é um manequim, que não sei o que. Eu adorava, eu andava com muita tranquilidade, assim. Eu vim para cá. Eu usei uma vez a peruca rosa. Deu ruim. Eu fui uma vez na faculdade com a peruca rosa para nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Porque as pessoas me olhavam com pavor, tipo, gente, o que é isso? Assustadas, assim, quase que com medo de mim. Eu ficava, gente, não tem como usar isso aqui. Aí nunca mais usei a peruca. Lá no Rio usava de boa, aqui não tem como. Eu não tô falando. Mas a sua também foi dentro. O Espírito Santo não está preparado. Não está, nós não estamos, gente. E eu não sei por quê, né? Porque nós somos um estado, eu acho, evoluído, né? Eu acho que a gente já pode movimentar algumas coisas, mas eu não sei o que acontece aqui. Já existiu um momento em que você mudou a forma de se vestir para ser aceito? Acho que lá no início da minha história mesmo. Como eu disse, a questão de se vestir bem para não parecer, para não ser pré-julgado por alguém, para não ser julgado de forma negativa para outras pessoas. Acho que ali a gente começa a ser moldado de uma forma intrínseca, assim, que a gente às vezes não percebe, mas aí que a gente carrega para a vida. E eu acho que nesse início, porque depois, assim, eu preservo bastante esse lance de identidade, de se expressar da forma que eu quero mesmo. A gente recebe os julgamentos, você percebe os olhares. Acho que cai bem sobre aquele lance que você disse de ser pré-julgado, se as pessoas olharem mal, se você está mal vestido. Eu acho que é uma questão que isso ainda existe e não vai deixar de existir, eu acho, por bastante tempo, infelizmente. Mas eu acho que as coisas vão mudando e ele vai se maquiando no meio do que a gente está vivendo, mas não deixa de existir. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que existe esse pré-julgamento mais de forma maquiada. Agora, hoje em dia eu acho que não, eu não deixei de usar alguma coisa, alguma peça de roupa ainda, que eu preservo bastante, mas eu acho que logo no meu início, sim, eu usava bastante também. O que eu preservo também, que eu gosto de observar, por exemplo, antes de sair,
em alguns locais diferentes, é tentar entender o tipo de pessoa que frequenta aquele lugar, tentar entender se eu vou ser bem aceito ou não, entre aspas, se eu vou ser mal julgado. Porque se eu percebo também, se eu chego no lugar e percebo que tá um clima legal assim, que não tá bacana, que as pessoas estão olhando muito torto, prefiro ir embora, ficar tranquilo, do que se manter naquele ambiente bem hostil ali, quando você recebe olhar ruim o tempo inteiro. Então, Você também, então, tem essa mesma preocupação que o Fabinho falou, sim, com certeza. de imaginar quais serão as pessoas que vão estar naquele lugar para estar de acordo, né? Para não ter um pré-julgamento, Sim, é questão meio que uma autodefesa ali, né? uma autodefesa. Autodefesa. É verdade. Acaba sendo, né? As nossas roupas, os nossos jeitos de se vestir. É e não é. Eu acho que eu vou colocar assim, tá, gente? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não tinha... Quando eu era criança, a minha mãe sempre foi extremamente muito vaidosa, gente. A minha mãe andava no salto 15, a minha mãe passava creme no olho. Minha mãe, quando eu era mais nova, assim, né? Antes dos 30, minha mãe falava, minha filha, você tem que passar Renil já, não sei o quê. Lembra do Renil, né? Então, assim, a minha mãe era extremamente vaidosa. E eu vivi uma fase que eu não era. Eu andava toda largada. Então, eu acho que isso também é um processo. Aí, quando você começa a entender, eu era um tipo de pessoa que só usava preto e cinza. Olha que loucura. Por que eu usava só preto e cinza, gente? Por medo de não entender que aquilo ali fica bom para você, Carla. Você pode usar, sabe? Então, eu me vi me pegando no lugar, mas também por falta de conhecimento, por falta de instrução. Ninguém nunca me falava assim, Carla, vai lá e compra essa roupa que vai ficar boa em você. Então, assim, a minha mãe também não tinha tantas condições. Então, assim, eu não tinha tanto poder de compra na época. Então, hoje, a gente tem mais conhecimento. Hoje, a rede social está aí para nos ajudar. Hoje, as revistas, né, antigamente estavam aí para a gente dar uma folheada, entender o que é, o que não é. Ainda existe muita gente com uma limitação de não ousar, de ter medo. Existe. Hoje eu já não tenho mais. Hoje eu já sei que depois da gravata, aquilo ali me libertou, gente. Eu já sei que eu posso colocar um suspensório, eu já sei que eu posso usar uma gravata, eu já sei que eu posso usar um blazer com ou sem gravata, eu já sei que eu posso andar em todos os lugares que eu quiser na moda, porque é pra mim. Faz sentido? É pra mim. Hoje eu me sinto pertencente. Então, assim, mas eu me sinto pertencente porque veio vindo uma construção. Eu vim me construindo, entendendo que aquilo ali também era para mim. Por mais que a gente tenha um outro lado, que a gente precisa fazer um esforço para ser aceito, mas existe o lado também que hoje eu tenho o poder de compra. Hoje eu tenho um poder de compra, mesmo que seja de um brechó, que tá super em alta, né? A gente sabe disso. E que eu uso brechó e eu falo para as pessoas, às vezes eu falo que vocês só vão saber que é de brechó, eu falo meus stories, vocês só vão saber que é de brechó porque eu estou contando. Porque ninguém vai saber. Vocês iriam saber que essa saia seria de brechó? Ninguém iria saber. Só sabem porque eu falo. Então, assim, e as pessoas ficam loucas que eu consigo pegar um blazer que custou R$15, colocar com uma calça de marca, colocar com um sapato de marca, construir um look e ninguém percebe que eu estou com uma peça de brechó. Então, hoje, eu me sinto nesse lugar de pertencimento, de que hoje, porque eu tenho um poder de compra, hoje eu preciso fazer uma força a mais para não... uma força a mais para não... Perdi o rumo. Uma força a mais para não... Uma força a mais para pertencer a esse lugar, mas hoje eu também sei que eu tenho um lugar de pertencimento. Faz sentido? Porque eu tenho um poder de compra nas minhas mãos, que antigamente, quando eu era pequena, eu não tinha. Então, eu acho que antigamente também, quando a gente era adolescente, por exemplo, a moda era muito longe, muito distante de nós, gente. O que ofereciam para nós? Vocês se lembram? Eu não lembro. A gente usava o que já vinha, caía no seu colo. De repente uma tia mandou umas roupas
que não tá dando mais em fulano de tal. E ali você pegava as roupas e usava. A sua mãe ia, de repente, te levava numa loja, mas era aquelas lojas, né, de departamento mais humildezinhas, né, aquelas lojas mais simples. E aí você poderia, de repente, escolher uma peça, porque era só a condição que você tinha. Então, você só podia escolher uma peça. Então, aí, de repente, era aquela calça jeans que ia ser para todo mundo na família, né? Nas novelas, os negros ou eram Escravos. ou Ou empregados domésticos. empregados, ou era motorista. Isso aí. E eu estava me esforçando aqui, tá? Para tentar lembrar de onde que veio, assim, a minha inspiração para me arrumar, para me vestir, olhar no espelho e falar assim, pô, tudo bem. Hoje tá na mão. Tudo na mão, tá? Tudo, você olha, você vai pesquisar um estilo. Eu acho o estilo dele muito incrível, mas eu não consigo. Não sei se é porque eu tenho já 43 anos. Então, assim, como a gente estava falando, a moda ela vai e a moda volta. Depois ela vai e volta. E a gente tem que se encaixar no que a gente se sente mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade também, mais larguinho, mais tranquilo, mais à vontade, mais tranquilo. Mas eu sei que tem coisas que não combinam comigo. Sim. Mas ao seu olhar, você fala, nossa, mas fica legal. Sim. Tenta. E mesmo assim eu vou lá, tento me adaptar e não consigo. Você sabe o nome dessa calça que agora tá na moda? Né? Uma blusa mais larga também, né? Que a moda antiga voltou, né, gente? Que essas calças. Então hoje, as séries, tem uma série bem bacana que estava passando, que era, não sei se eu vou falar certo, mas é Stranger Things. Então o estilo de roupa deles era bem bacana, e tinha um rapaz lá também que tinha o cabelo para cima também, que era bem legal. Então, assim, a televisão hoje vai mostrando pra gente de volta, vai trazendo pra gente de volta como que era a moda, o que é a moda, como que era a moda lá atrás. O Cris, todo mundo odeia o Cris, a gente pode ver um pouquinho de como que era naquela época, e a gente vê que realmente volta. Sim. Penteados, corte de cabelo. E hoje eu vejo que realmente, quando vai falar em moda, não mostra as mulheres de cabelão, de lace. Não mostra. Então, assim, às vezes você vai ver num desfile de moda, você vê a mulher negra, ela tem que rapar a cabeça, tem que ir de cabelo rapado. Então, eu acho um absurdo isso, assim. Tá? Então, hoje as nossas mulheres negras dão um show de poder. E isso incomoda. Eu também acho que incomoda, Fabinho. Incomoda. Eu também acho. A peruca rosa, eu acho que incomoda, gente. O que você sentia quando olhava a referência de moda e não se via representada? Acho que o sentimento que me deixava era... Nem sei explicar muito bem, porque primeiro eu tive que entender que não existia referência, né? Porque eu vivia assistindo o que tinha e era aquilo que me era apresentado, então era como se fosse aquilo que existisse. Depois eu fui entender que também podiam ter essas referências em tudo que eu consumia. Mas isso foi bem mais tarde, eu já era adolescente, já estava começando a formar o meu próprio pensamento, né? E deixa esse sentimento de angústia, ao mesmo tempo conflita com o fato de que tudo só começou porque precisava vender, né? Então não existia produto para cabelo cacheado. E aí falaram, nossa, a gente vai ter que fazer. A make é a mesma coisa. Mesma coisa, não existia base, até hoje ainda é difícil de encontrar. Difícil. Como é que pode, né, gente? Eu fico pensando, por que da exclusão? Eles não nos olhavam, não nos olham como pessoas? Né? Vamos parar para pensar, reflete comigo. Mas por que excluir a nossa cor? Como se a gente não existisse. Como que não fazem uma base para nós? Como que não fazem um shampoo para o nosso tipo de cabelo? E o que não faz o mínimo sentido, porque a gente está no Brasil, as pessoas são totalmente diferentes uma das outras. Totalmente diferentes uma das outras. Cabelo, pele. Nós somos uma mistura, gente. Nós somos um povo totalmente misturado. Aí eu fico me perguntando, será que a indústria pensava que não iria lucrar com nós? Porque nós não tínhamos o poder de compra?
Hoje a gente não consegue ver tantos milionários negros. Não conseguimos mesmo. Eu estava falando esses dias com meu esposo, eu fui atendida, que eu precisei ir para o hospital semana passada, que eu estava passando muito mal, e aí uma médica me atendeu tão educada. Quando eu entrei na sala, a primeira fala dela foi: Carla, quero te pedir desculpa pelo atraso, viu? Aí eu falei, gente... E ela era uma mulher branca. E aí depois eu estava falando com... Gente, ela foi extremamente muito educada. Eu gravei o nome da médica. Ela era uma clínica geral. E aí depois eu falei com meu esposo, eu falei, meu bem, como que eu nunca fui atendida por uma médica negra. Eu nunca fui, gente. Eu acho que em todo o tempo que eu vou aqui no Meridional, eu nunca esbarrei e nunca fui atendida por uma médica negra. E olha que eu vou bastante no Meridional. Daqui, da Mata da Praia, nunca fui, gente. Eu nunca fui atendida por uma dentista negra. Então aí a gente fica com essa fala. Será que não faziam um shampoo para nós? Será que não faziam uma make para nós, porque nós não tínhamos, será, o poder de compra? Será que era isso? Espaço na sociedade, você acha que é? Existe diferença entre representatividade e pertencimento para você? Eu acredito que tem a diferença, sim. Porque é muito diferente quando você consegue se enxergar, se sentir representado em uma figura, em alguma situação, seja numa passarela, seja numa novela, né? Você consegue se enxergar, às vezes você vê uma pessoa que é preta igual você, mas está numa posição de empregada, né? De escrava, né? E aí você não sente, você se vê, mas você não consegue se sentir tão representada, assim, né? Só porque a pessoa é preta. Então você vê esse distanciamento, assim, de como você é visto, né? Então acho que é muito diferente quando você se vê representado e se sente também pertencido a algo, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente vê que faz parte, né? Fazer parte no ambiente, no seu espaço é muito diferente. Eu acho que hoje até tem mudado em alguns ambientes, assim. Alguns é muito difícil ainda, de você sentir representado, né? Mas eu vejo que algumas movimentações, assim, a gente tem uma certa mudança em alguns espaços, né? Assim, eu vejo um pouco isso. Mas eu vejo essa diferença, né? Esse distanciamento entre as duas coisas. Eu não vejo novela, mas rede social é uma coisa que é inevitável, né, gente? E teve uma polêmica do Vale Tudo com a Thaís Araújo, que ela, não sei se vocês se recordam disso, a novela acho que foi ano passado, se eu não me engano. E ela é uma mulher que ela estava fazendo, acho que era o papel da Glória Pires, era isso? Era o papel da Glória Pires, não era? Que foi antigo. O remake, eu acho que ela era a Glória Pires. E no outro, a Glória Pires era uma mulher que vencia. Não, era a Regina Duarte. Regina Duarte. A Glória Pires era a filha, não era isso? É, isso é verdade. A Regina Duarte, que ela vence na vida, tarari, tarará. E nesse remake, a Thaís Araújo venceu. E quando ela achou que ia vencer, ela voltou a vender picolé na praia, a vender alguma coisa na praia. E teve muita polêmica, que as pessoas ficaram muito revoltadas com a diretora que estava fazendo o capítulo dessa novela, o porquê, e a Thaís Araújo, ela questionou isso, o porquê na hora de mostrar o poder que a mulher negra tem, ter essa representatividade de nós podermos ter conquistado algo, porque, gente, isso não é tão distante assim para nós, porque nós sabemos que nós podemos chegar lá. E aí, quando ela conseguiu, ela voltou. Por que com ela? Qual foi a experiência mais marcante, positiva ou negativa, que você já viveu com a moda? O mais marcante foi quando eu morava em Guarapari e eu era mais nova e tinha não sei se hoje em dia tem lá ainda, mas tinha um Beleza Negra, que tinha lá, faz uns bons anos, né?
e você desfilava e tinha um concurso. Então, foi o meu primeiro desfile que eu fiz e eu vi todas as mulheres, uma mulher que desfilou com o filho no colo. Então, foi muito marcante para mim, porque todas elas eram negras, né? E cada uma, de uma forma diferente, trouxe filho, turbante, cabelo, cada um com um modo diferente, então isso me marcou muito. E quando também eu participei, acho que foi ano passado, de eu fiz umas fotos para produtos de cabelo cacheado. Então acho que isso é muito importante. Eu acho que você estava lá, inclusive, não estava? Você foi com sua amiga, né? E aí foi para tirar fotos, fazer vídeo, com produtos de cabelo que servia para o meu cabelo, inclusive foi muito bom. Então foi uma experiência que eu vi que Uau. hoje em dia está chegando, né? Tá saindo assim daquela coisa quadrada. Então eu acho que sim. E experiências negativas. Ou a positiva ou a negativa. Negativas assim, até que eu não. Se ocorreu, eu não percebi. Mas eu tenho umas marcantes. Assim. Eu acho que no meu caso foi quando eu dei o início na minha trajetória de modelo. E os meus trabalhos foram meio tímidos, assim, mal acostumado ali de posar para foto, para câmera, vergonha e tudo, mas acho que com o tempo a gente vai melhorando. E aí, com essas melhoras, eu percebi também que em alguns ensaios que eu fiz, eu fui como o modelo principal ali da produção. Isso foi para mim bastante marcante, devido a uma trajetória curta, entre as coisas de modelo e moda, para mim isso me marcou positivamente. Eu acho que para mim foi o primeiro desfile profissional que eu fiz. Foi em Minas, na minha cidade, inclusive, na minha terra natal. E foram 3 dias seguidos de desfile. Eu nunca tinha vivenciado algo assim. Por exemplo, eu já participei de desfile de beleza negra, só que esse foi muito diferente, assim. Eu tive contato com muitas marcas, muitas pessoas, e aí foi algo muito emocionante de poder ocupar aquele espaço. Eu já tinha um estilo devido à igreja, né? Vestir bem, de um social, um terno, uma camisa polo por dentro, uma calça social, bem vestido. Sempre tive essa representatividade na igreja. Mas eu me encontrei quando eu fiz meu primeiro desfile. Eu fui convidado para fazer um desfile afro. Só tinha negros. Só Ai, negros. que bacana isso, hein? Cada negra com aquele cabelo. Meu Deus! Turbante, tal. Eu nunca tinha colocado trança. Nunca. Foi a primeira vez e desde este dia eu não parei de colocar. Coloco para viajar, coloco para não viajar, coloco para ficar em casa, coloco para um evento específico. E ali eu senti que eu contei minhas raízes. Pintei meu corpo, de coisas africanas, essas coisas todas. Depois no outro eu coloquei um look, sabe, penteados diferentes. A cabeça estava doendo muito, porque eu nunca tinha feito trança, mas E dói. ali eu entendi, aqui eu encontrei as minhas raízes. Foi marcante. Ah, que bacana, gente. Ah, todo mundo teve experiência bacana. Ah, arrasaram. O que você espera que a moda se torne para as próximas gerações negras? Espero que a moda seja para todos, sabe? Da forma que ela vai e ela volta, eu espero que ela faça com que você se sinta melhor cada dia mais, à vontade. Se você quer usar, Sem desigualdade, né? use. Se você quer usar o seu chinelo, que use sem desigualdade. Essa é a palavra, sabe? Que a moda ela te faça se sentir livre. Ela se transforme, que ela saia dessa raiz eurocêntrica que ela é, infelizmente. Porque por mais que volte algumas coisas, a raiz dela é sempre voltada ao padrão branco, né, que é o que é aceito. Então, acho que eu espero da moda que ela se transforme de verdade, que ela seja permanente na diferença, né? Primeiramente, que ela se torne acessível para as pessoas e que essas pessoas possam entender que elas podem se vestir de formas diferentes, que elas possam criar o seu próprio estilo e que a moda ela possa agir como uma
uma primeira porta a ser aberta. Tive da mesma ideia que todo mundo disse. E eu acho que é assim, importante também ressaltar que deixe de ser aquele embargo, né, para nós pretos, de tentar se vestir bem, para ter uma valorização melhor no meio de outras pessoas, para que ela tenha a nossa significância de fato, da nossa identidade, da nossa expressão. Eu acho que isso para mim é bastante relevante quando a gente pensa no negro na moda daqui a alguns anos futuramente. Você se sente que está mais próximo de ser visto ou ainda se encaixando? Eu acho que mais próxima de ser vista, porém, o caminho não acabou. É só o começo, é só o início. Eu ainda também não tenho tanto poder de compra, e não necessariamente que isso seja necessário, mas assim, eu acho que eu vou ser vista do jeito que eu quero ser quando eu criar minha própria marca, que eu pretendo, e eu acho que dali eu vou estabelecer as minhas rédeas, sabe? A minha moda hoje fala quem realmente sou. Eu não preciso usar roupa cara, não preciso usar roupa muito extravagante. E hoje eu percebo que eu sou visto. Hoje eu consigo perceber isso. Eu sou visto. Só não sei até quando. Entendeu? Aí fica essa incógnita na minha cabeça. Sim. Até quando você bem visto? Entendeu? E hoje eu posso estar bem vestido. A minha moda está falando quem eu sou. Sim. Mas e amanhã? Eu acho que é isso, ser vista, de continuar assim. Eu acho que eu tenho muita ambição em querer continuar sendo vista o tempo todo. Então, quando eu me vejo na propaganda na TV, e eu vejo que eu falo, é isso que eu quero, e eu quero que continue assim. Então, a cada vez mais eu quero ser mais vista. E eu sei que tem um caminho grande pela frente ainda, mas eu quero que eu não perca a ambição disso, né? Eu acho que é o que eu almejo, assim. E eu não tenho vergonha de falar mesmo não, que eu gosto de ser vista, eu gosto de me ver na TV, gosto de me ver na logo de alguma coisa, e é isso, assim. E incomodar mesmo, gosto de incomodar, tem que incomodar. É isso. E nós estamos num lugar que é feito para nós também, né? Aproveitar enquanto o preto está na moda, né? Ser visto. Já me falaram isso. Já ouvi esse comentário em conversas, assim. É mesmo? De que preto tá na moda? O preto falou, pô, pronto. É porque adotar, eu falo para meus amigos branquinhos, gente, me adota, porque pretinho tá na moda adotar pretinho. Ai, gente, até eu falei isso, ai, que horror. Não, ela é preto também. Mas é Esse que é o detalhe, verdade. conversa entre pretos. Pô, a gente percebendo em editoriais de produções para marcas. Caramba, realmente está aparecendo ali, meio devagar, um eurocentrismo da coisa. Mas aí, esse foi um dos tópicos, né, de aproveitar enquanto está ali tendo nosso espaço. Nós estamos no hype. Ai, que horror. Ai, gente, não, mas não, acho que a gente está lutando muito para estar no lugar onde nós estamos hoje, né? Lutaram por nós, na verdade, né? Lutaram por nós. E agora a gente está conseguindo estar neste lugar e queremos se manter neste lugar, porque é para nós mesmo. E ninguém vai tirar isso de nós. Eu acho que só tira de nós, eu acho, nós mesmos. A gente tem que, eu acho, aprender a se posicionar mesmo, entender que todos os lugares foram feitos para nós. E todas as roupas que eu quiser comprar também é feita para mim. Se eu acho que aquilo é viável para mim, é feita para mim. Fechamos mais uma roda de conversa do Moda que Fala. Um beijo.